Nesta manhã temos a oportunidade de termos a terceira mensagem da série sobre Jonas. Essa mensagem, o qual tenho dito que ela tem o seu papel fundamental de resgate, resgatar pessoas. Resgatar pessoas de forma geográfica, de forma em seu chamado, espiritual, emocional, principalmente ocuparem o lugar que Deus quer que elas ocupem na sociedade, na família, na igreja, na comunhão com Deus. É uma mensagem, uma série de resgate. Primeira mensagem, nós falamos como tema, você pode fugir, mas não pode se esconder. Domingo passado, no Jonas 2, nós falamos sobre que Deus ainda não terminou. E hoje vamos entrar em Jonas capítulo 3, o qual o tema que vamos usar hoje é não perca mais tempo. Diga assim para o seu vizinho, não perca mais tempo. Ah, meu irmão, o tempo é curto demais, o tempo é breve. Ontem comemorava os 89 anos da minha avó Neuza. Ela perguntou assim, será que ano que vem eu vou estar aqui com 90 anos? Eu falei, vó, me diga que sim. Ah, brinquei, só não levanta muito a mão, senão Deus puxa. Mas 90 anos. Há quem diga assim, a vida não é tão breve. Não, a vida é breve. Nós não sabemos de amanhã se estaremos aqui ou não. Então, não perca mais tempo. Cada momento, cada hora, dia, semana e ano que passa assim é um tempo perdido. Então, abra comigo Jonas 3, versículo 1, 2 e 3 a princípio. Depois disso o quê? Que ele foi cuspido na areia em terra firme, como falamos no domingo passado. Depois disso, o Senhor falou com Jonas pela segunda vez. Apronte-se, é a mesma palavra que ele usa no capítulo 1. Apronte-se, ou seja, levante-se. Vá à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que eu lhe dei. Dessa vez, Jonas obedeceu à ordem do Senhor e foi a Nínive, uma cidade tão grande que eram necessários 3 dias para percorrê-la inteira até aqui. Jonas agora respondeu ao chamado de Deus. E aqui, depois da segunda chance, o segundo convite, com as mesmíssimas palavras, levante-se e vá a Nínive levar a palavra que eu lhe dei. Jonas agora vai. Mas Jonas outrora não havia ido. Ele havia dito não. Já percebeu como nós estamos sempre prontos ou aprendemos rápido demais a dizer não? Quem tem filhos pequenos sabe disso. É uma geração hoje de criança que só a misericórdia do Senhor. Eu digo que parte dessa culpa são dos pais da geração de hoje. Mas observe que hoje as crianças, elas dizem não com uma facilidade. É como se elas tivessem já colocado no papel os prós e os contras. E dizem não com uma veemência que você acredita. Vai escovar o dente? Não. Você quer almoçar agora? Não. Você quer ir para o colégio? Não. Já percebeu? É assim, não é assim, gente. Você quer fazer isso? Não. Mas meu filho, vai lá lavar o pé? Não. E não vai, não. Só que tem hora que ele está tão acostumado a dizer não, que ele não percebe que ele diz não para coisa que de fato ele quer e precisa. Você quer iogurte? Não. Aí ele, hã? Iogurte? Eu quero. Um conselho, nessa hora você quer pai? Não dê. Até ele aprender a dizer, antes de dizer não, pensar sobre o que ele foi colocado. Mas ele fala assim, não. Quer banana? Você quer banana e fala assim, quer banana? Não. Aí fala, banana? Mas eu não quero. Você falou que não queria? Mas eu não quero. Aí ele esperneia e chora para querer uma coisa que ele disse que não queria. Entendeu? Porque está tão acostumado a dizer não, que ele corre o risco, observa aqui, de dizer não para coisas que de fato quer, deseja e precisa. Como igreja, todos nós corremos o mesmo risco de dizer não para coisas de Deus que nós, na verdade, desejamos e principalmente precisamos. Como igreja, por exemplo, corremos o risco de dizer não para coisas que precisamos fazer como cristãos, porque nos dá trabalho, porque nos tira do conforto, porque tira o nosso sono, porque nos ocupa. Então é mais fácil dizer não e ficarmos numa vida mais confortável do que dizermos sim para algo que nos dá trabalho,
dentro do reino de Deus, mas de fato são coisas que nós precisamos. Assim como Jonas, todos nós temos um chamado. Eu vou ler o texto de Mateus 28, 19 e 20, que você conhece muito bem. O próprio Jesus diz: portanto, vão e façam discípulos. Lembrando Jonas 1, Jonas 3. Apronte-se, levante e vá entregar a minha mensagem. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, mesma palavra, vão, se levante, façam discípulos todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse não é um chamado pastoral, vocacional pastoral de um pregador. Esse é um chamado para todo discípulo de Jesus. É um chamado para todo cristão. O que acontece é que isso vai tirar-nos do conforto, isso vai nos dar trabalho, isso vai nos esquentar a cabeça. Como cristãos, nós não deveríamos ter dificuldade de encontrar o nosso propósito, porque o nosso propósito é dar continuidade ao propósito de Deus. A nossa missão é dar continuidade à missão de Deus. Não devemos assim, eu não consigo encontrar qual é o meu propósito. O seu propósito é dar continuidade ao propósito daquilo que Deus já começou a fazer na história e na sua vida. Todos nós temos, como Jonas, um chamado a ir. Então, 3 coisas para nós nesta manhã. A primeira delas, você não quer perder. Você não quer perder. Lembra da criança que diz não, até para aquilo que precisa e quer? A verdade é que você não quer perder. Como assim, pastor? Enquanto Jonas correu de Deus, ele perdeu tudo que Deus tinha para ele. Enquanto Jonas fugiu de Deus, ele perdeu tudo que Deus queria que ele visse, que ele experimentasse, que ele participasse, que ele fizesse. Quando você corre do chamado de Deus, você também está perdendo tudo que Deus tem para você. Tem coisas que você só vai ver e só vai experimentar no centro da vontade de Deus e atendendo o chamado de Deus. Ora, a matemática é a seguinte: se eu fujo do chamado de Deus, eu também estou perdendo o que Deus quer que eu participe, que eu viva, que eu experimente, que eu tenha. Quando nós dizemos não para quem Deus nos chamou para ser, também estamos dizendo não para tudo que Deus quer que nós vejamos, experimentamos. É matemática simples. Não é uma pergunta, mas é fato que você não quer perder isso. Você não quer perder o que Deus tem para a sua vida. Você não quer perder as coisas que Deus quer que você experimente, viva e faça. Os milagres, a provisão, a alegria, a paz, o sustento. Ninguém quer perder essas coisas. Não vou nem perguntar, porque ninguém quer perder. Só que, quando nós fugimos do chamado de Deus, nós com isso perdemos tudo o que Deus está querendo que nós vejamos. Se eu perguntasse assim, nesta manhã, quem aqui quer ter a alegria do Senhor? Todos levantariam a mão. Quem quer ter paz? Todos levantariam a mão. Quem quer viver abundantemente e ver o sustento e a provisão de Deus? Todos levantariam a mão. Tudo isso é possível para aqueles que vivem os propósitos de Deus. Quer ter alegria, quer ter paz, quer viver em abundância, quer viver uma vida abundante, não quero dizer ficar rico, porque nem todos serão ricos, embora ser rico não é pecado, mas quer viver uma vida abundante no estado que você vive, o caminho é, viva o propósito de Deus para a sua vida. É a única forma de experimentar isso. Lá nesse lugar do propósito de Deus está tudo isso que você precisa. Acontece que enquanto nós fugimos do chamado de Deus, nós não conseguimos experimentar isso. Observe que Jonas estava fugindo de Deus. E em um barco ele pegou para fugir de Deus. Às vezes nós entramos em barcos para fugir de Deus. Entramos em barcos de ocupações, por exemplo, para fugir do chamado de Deus. Vou me ocupar com outra coisa, vou me ocupar com o meu trabalho, com uma família, com o meu filho, com um hobby. E fazemos de tudo para ocupar nosso tempo, porque nós não queremos o trabalho de dizer sim ao chamado de Deus. Dizemos não para coisas que nós precisamos fazer, o que Deus nos chamou para fazer. Aí chega uma hora que a tempestade fica complicada e o barco está balançando. Você fala assim, Deus, entra no meu barco. Sabe o que Deus diz? Não vou entrar no seu barco. Deus te convida para você sair do barco. Olha Jonas.
barco, tempestade. Jonas poderia orar: Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, entra no meu barco. Deus faz não, eu não posso entrar nesse barco. Eu convido você a pular do barco. Então Deus providencia para que Jonas seja lançado no mar, que um grande peixe o engula e o devolva ao marco zero para lhe fazer o chamado da segunda chance em terra firme. Um outro exemplo, Pedro com os discípulos em alto mar dentro de um barco. Jesus o pediu que atravessassem o mar e lá está o tempo revolto, o barco balançando. Nessa ocasião, Jesus não está lá, eles ficam cheios de medo. Então a tempestade balança, lá no horizonte se vê um vulto e pensam: é um fantasma, quem é, não é? Então Jesus se revela: não temam, sou eu. Pedro diz: Senhor, se de fato és tu, mande que eu vá até aí, diga, então venha. E Pedro começa a andar sobre as águas. Só depois que ele sai de onde? Do barco. Pedro precisa sair daquele barco para ir até Jesus, para conseguir andar sobre as águas e experimentar algo que é sobrenatural, porque não dá para andar sobre as águas dentro do barco. Nós muitas vezes estamos perguntando: Deus, onde está a sua paz? Onde está a sua alegria? E às vezes pautamos erradamente no texto de Romanos, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas não termina o texto aí. E vivem segundo o seu propósito. Se você não vive para os propósitos de Deus, esse texto pode não se incluir a você. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e por amarem a Deus, evidenciam esse amor vivendo para o seu propósito. É isso que Deus está fazendo com Jonas. É a mesma chamada e convite que Deus tem para cada um de nós. Olha Romanos 12, versículo 1. Portanto, irmãos, rogo-lhe pelas misericórdias de Deus, ou seja, pela misericórdia de Deus, pela morte de Cristo, pela sua salvação, pela sua fidelidade, pela sua provisão, pela sua misericórdia, pela sua graça, por meio disso, por causa disso, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O que Paulo diz é: já que vocês experimentaram e reconhecem e vivem pela misericórdia, pela graça, pela salvação de Jesus, eu peço que vocês se doem completamente. Sacrifício vivo, que vocês vivam para os propósitos de Deus. Como falei no título, nós não podemos perder tempo, o tempo passa rápido. A maior armadilha para um cristão é ser apenas um cristão e um crente. Será que o Deus tem para nós é apenas domingar na igreja, vir aos domingos de ceia, quando tiver ceia, levantar as mãos, dizer aleluia, cantar uma canção? Será que isso é tudo que Deus tem para nós? O maior risco que um cristão corre é ser simplesmente um cristão. Observe que o problema com Jonas, toda a sua tragédia de barco, de fundo do mar e engolido por um grande peixe, Jonas não estava fugindo para viver uma vida pecaminosa, não, senhoras e senhores. Jonas estava fugindo para viver uma vida promíscua. Jonas estava fugindo para ser um ninivita, ser uma pessoa má. Não, ele só estava simplesmente fugindo do propósito de Deus. Ele estava indo em direção a uma vida pecaminosa. Então observe, não nos basta apenas termos uma boa liturgia, ou não vivermos em pecado e dizer assim: Senhor, eu não mais peco, não adultero, eu não cobiço, o que seria praticamente impossível, mas não tenho mais uma vida, Senhor, pecaminosa. Eu larguei os vícios, eu larguei o pecado concebido de forma consciente, prazerosa. Não é o suficiente. Jonas está em sérios problemas, não porque vai viver uma vida pecaminosa, mas simplesmente porque está fugindo do chamado de Deus. Todos nós temos um chamado. O que Paulo vai dizer é: meus irmãos, já que vocês receberam graça, misericórdia e salvação, o que se deve fazer agora é oferecer tudo o que vocês têm em sacrifício a Deus, que esse é o culto racional.
Diga assim, mais uma vez para o seu vizinho, diga assim, não perca mais tempo. Diga para ele, não perca mais tempo. Esta é uma série de mensagens de resgate para algumas pessoas, que não estão fugindo para uma vida pecaminosa, mas estão simplesmente fugindo daquilo que Deus quer que eles vivam e experimentem. Jonas, versículo 4 e 5, continuamos o texto. No dia em que Jonas entrou na cidade, proclamou às multidões, o que ele disse foi: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os habitantes de Nínive creram em Deus e desde os mais importantes até o mais humilde declararam um jejum e se vestiram de pano de saco. Segunda coisa nesta manhã, você tem uma história para contar. Todo mundo tem uma história para contar. Todo mundo tem alguma coisa a dizer. Todo mundo tem algo a falar. Observe que Jonas obedeceu a Deus e foi para Nínive com a pior mensagem que se poderia esperar. Trago a mensagem para vocês. Qual é, Jonas? Dentro de 40 dias, todos vocês vão pagar caro pelos seus pecados, todos vocês serão consumidos, vocês vão morrer. Passará sobre vocês não sei como, se é fogo, se é o anjo da morte, como no Egito, mas vocês vão perecer. Em 40 dias, Nínive será destruída. Uma péssima mensagem. Sabe o que acontece? Versículo 5. Os habitantes de Nínive creram em Jonas, sim ou não? Não. Os habitantes de Nínive creram em quem? Em Deus. Porque o poder está na mensagem e não no mensageiro. Não importa a mensagem que você tenha, eloquente, elaborada, muito boa ou muito ruim, é propósito de Deus? É da vontade de Deus ocupar este lugar e compartilhar e dizer e contar a história do evangelho da sua vida? Sabe, nós não temos ideia do que Deus está fazendo por trás de quando nós estamos compartilhando a salvação e do que Deus fez na nossa vida. E a segunda observação aqui, quem está ouvindo a mensagem de Jonas? Os ninivitas, que eram famosos e conhecidos em sua perversidade. Nós nunca sabemos o que Deus está fazendo por trás da mensagem. E nós nunca imaginamos quem Deus está trabalhando, em quem Deus está trabalhando enquanto nós anunciamos a mensagem. Ora, os ninivitas, que adoravam um Deus chamado Dagon, o Deus peixe, cabeça de homem, corpo de peixe, ouviram Jonas e creram em Deus. Não pensem em achar que será perda de tempo, gasto de munição. Pastor, eu não vou gastar meu tempo, minha energia, elaborando o pensamento, lendo a palavra e evangelizando pessoas que nunca vão aceitar esta mensagem. São pessoas muito pecaminosas. Ora, os ninivitas também eram perversos e eles creram em Deus. Nunca duvide do que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. E nunca rotule alguém, pessoas que nós rotulamos, essa pessoa nunca vai se dobrar ao Evangelho. Não pense assim. Deus pode dobrar corações e mente de pessoas que você jamais imaginou que se dobrariam. Jamais imaginou. Então conte a história. Deus está trabalhando nas pessoas que nós diríamos que nunca responderiam o Evangelho. Mas pastor, o que eu conto? Todos nós temos uma história a contar. Conte a história da sua vida. Diga o que Jesus já fez na sua vida. Diga o que você passou a experimentar em Cristo. Diga tudo o que Deus está trabalhando na sua vida. E eu separo esse tópico em duas partes. Você tem uma história a contar. Em primeiro lugar, você não tem que ser um pregador para pregar. Pastor, eu não sou pregador. Eu não tenho um curso de homilética, de hermenêutica. Eu não sou eloquente. Eu não sei formular um bom pensamento. Ora, você não tem que ser um bom pregador para pregar. Observe que Jesus não chamou como os 12 pessoas eloquentes, sábias. Pedro era indouto, inculto, pescador. Outro, duro de coração. Outro como João e outros infantis e imaturos. Deus não chamou pessoas prontas.
Deus não chama pessoas capacitadas, Deus capacita aqueles que Ele chama. Há muita confusão sobre isso, né? Como aquele biscoito, vende mais porque é fresquinho, fresquinho porque vende mais. Pastor, Deus capacita quem chama ou chama quem capacita? É a mesmíssima coisa. Alguém vai dizer assim, não, porque Deus não chama os capacitados. Essa é a desculpa para quem não sabe fazer as coisas direito. Porque Deus não chama os capacitados. Ele capacita os escolhidos. É desculpa para quem quer fazer negócio meia boca. Então, pode Deus chamar alguém já muito capacitado? Pode. Porque na minha cabeça, se ele é muito capacitado antes do chamado, é porque o Deus já o capacitou. E se Deus o capacitou, é porque já tinha para ele um chamado na história. Então, na verdade, o chamado já veio antes da capacitação, por mais que ele não soubesse disso. Como também Deus pode primeiro chamar, revelar o chamado e capacitar. Então Deus capacita os seus. E chama os capacitados que Ele capacitou antes do chamado. Não importa a ordem. Você não tem que ser um pregador. Tem pessoas que acham que compartilhar o evangelho. Eu lembro de uns anos atrás, se você conheceu, um senhor barbudo, velho, maltrapilho, ficava na água mineral. Quem lembra desse senhor? Com uma placa ali dizendo, né? Desde o Deus te ama até o cuidado com o juízo. Era um velho barbudo, ficava na água mineral com a plaquinha levantada. Muita gente dizia assim, esse cara não tem que fazer, quem vai ler isso? Quem vai dar conta disso? Aí os mesmos que julgavam ele, hoje fazem o que ele faz, só que no Facebook. Fica postando cardzinho de versículo. Os juízos de Deus. João 36, é a mesma coisa, só mudamos a fórmula de fazer. Quando eu falo você contar a sua história, pregar o evangelho, não falo para você ficar na esquina e nem no Facebook lançando versículos. Isso pode dar efeito? Dá, faça. Mas contar a sua história é sentar com pessoas. É se reunir com pessoas. É conversar com pessoas. Das mais diferentes. O Natal agora, no Novo, é uma boa oportunidade de sentar com familiares e amigos e contar a sua história e falar de Jesus. Não basta ficar lançando versículos soltos no Facebook. É vida, é compartilhar a vida. Era isso que Jesus fazia. Você quando olha o Evangelho de Lucas, você tem 50 vezes aonde é relatado por Lucas que Jesus está em uma refeição com pessoas, pecadoras. Você olha o Evangelho de Mateus, são 90 vezes onde Jesus está sentado com pessoas. Ou seja, teólogos de alguma forma quase que afirmam que no livro de Evangelho de Mateus, toda vez que Jesus aparece, ou ele está vindo de uma refeição, ou está em uma refeição, ou está indo para uma refeição. Porque estava o tempo todo sentado com pessoas, e pessoas que nós julgaríamos que nunca ouviriam o Evangelho. Deixa eu falar o seguinte para você nessa manhã. Cuidado, muito cuidado. Cuidado para você não passar a sua vida inteira evitando tipo de pessoas que Jesus passou a vida inteira engajado em salvá-las, em falar, em evangelizar. Muitas vezes nós estamos passando a vida inteira evitando algumas pessoas. Algum tipo de pessoa. Pessoas que têm comportamentos contrários à palavra de Deus. Mas não foi isso que Jesus fez. Jesus não evitou as pessoas, ele sentou com elas. Ele conversou com elas. Nesse fim de ano, é uma boa oportunidade você sentar com um parente não cristão, com um vizinho não cristão, com um primo não cristão. Por mais que na festa de Natal ele tome todas, ele vá para a varanda fumar o seu cigarro. Ainda assim, é um bom tempo, pelo menos, de você, vamos fazer uma oração e sentar e conversar e contar a sua história. Então, número 1, você não tem que ser um pregador para pregar. E número 2, Deus não tem medo dos seus problemas. Porque pode ser só desculpa, pastor, tem muito problema. Eu jamais teria eficácia no anúncio do evangelho, eu tenho muito problema. Eu tenho crise emocional, tenho ansiedade, tenho distúrbio de alguma coisa, tenho um problema financeiro, estou com um casamento em crise, eu não sou qualificado para isso. Deus não tem medo dos seus problemas.
Não fuja dizendo que você tem problemas ou que você não é capaz. Sabe por quê? Deus usou uma prostituta. Deus usou Noé, que era um homem bêbado. Deus usou Moisés, que era um assassino. Deus usou Jonas, que era racista. Para esse tipo de gente eu não falo. Deus usou Davi, que era um adúltero. Usou Abraão, que era um velhinho mentiroso. Posso parar por aí? Deus não tem medo dos seus problemas. Deus não tem medo. Deus não tem problema com seus problemas. Deus pode usar as bagunças que você vive de alguma forma para a glória dele. Jonas, ouça-me o seguinte, o avivamento que vai chegar em Nínive, Deus vai usar a rebeldia de Jonas, vai usar a fuga de Jonas, vai usar esse meio em que Jonas está fugindo, essa bagunça que é a sua vida, para no final acontecer um grande avivamento em Nínive. Não importa o que você vive, não importa o que você saiba, não importa o seu problema, todos nós, meus irmãos, todos nós temos problemas. Fala uma coisa, os meus problemas têm problemas. Só ter uma ideia. Nós temos problemas, mas não é isso que deve nos impedir de cumprirmos o propósito e chamado de Deus. Esta manhã eu oro para que Deus resgate você, para que você saia do crente domingueiro e comece a trilhar um caminho com os propósitos que Deus tem para a sua vida. Lá então você poderá cumprir Romanos 8. As coisas cooperam para o bem daqueles que amam e vivem o seu propósito, lugar de paz, alegria e de sustento. Não é um lugar sem problemas, mas é um lugar onde Deus vai estar te levantando, te ajudando, te abençoando, cumprindo tudo que Deus tem para a sua vida. Deus não tem medo dos seus problemas, Ele tem uma maneira de transformar a sua bagunça em uma mensagem. Mas pastor, a minha vida foi uma bagunça. Então, Deus vai usar a sua bagunça com a mensagem. Jonas foi assim. Jonas tinha uma bagunça em sua vida de rebeldia, mas era uma mensagem. Quando eu fui rebelde, Deus ainda assim me resgatou. Quando eu fugi de Deus, Deus foi lá e me trouxe de volta. Quando eu disse não para Deus, ainda assim Deus não desistiu de mim e foi amoroso e bondoso e enviou um grande peixe que me engoliu e lançou em alto mar. Mesmo quando você não for fiel, é bíblico, todavia Deus sempre será fiel. A bagunça que você viveu e vive, Deus pode transformar em uma grande mensagem. Observe, irmãos, não foi a habilidade de Jonas que trouxe um avivamento em uma cidade. Não foi a eloquência de Jonas, não foi o discurso preparado, não foi. Foi o poder da mensagem. Foi o poder do Deus do Evangelho e da mensagem. Não temos aqui, por exemplo, relatado na Bíblia, as palavras que Jonas usou. Porque Deus disse, vá e leva a minha mensagem, mesmo com a sua bagunça, mesmo com a sua rebeldia, é a minha mensagem, é o meu poder, não é a sua habilidade, meu irmão. Lembra de Moisés? Gastou um tempão dizendo, eu não sei falar, eu sou gago, eu não tenho eloquência. Senhor, você não sabe? Se você não sabe, eu quero usar o Senhor. Olha, eu acabei de matar um cara lá atrás. Está ciente que eu matei um cara um tempo lá atrás? Estou ciente. Não é o que você sabe, não é a sua habilidade. É o Deus que te chama e te capacita com coisa que você nem esperava que acontecesse. É a mensagem, o poder do Evangelho que faz. Eu leio Efésios 12, versículo 10. Porque somos criação de Deus, olha o que Paulo vai dizer, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Em algumas versões, obras que Deus preparou para nós antes da fundação do mundo. Antes que o mundo fosse mundo, Deus já escolheu os seus e já preparou as obras que nós faríamos. Agora pense comigo, se Deus, antes de você e eu nascermos, já havia preparado as obras para nós realizarmos, e já sabia disso, pense comigo, será que Deus também já não sabia, antes da fundação do mundo, as mais obras que nós faríamos? A minha resposta é sim. Será que Deus não sabia o Sandro que eu seria por um tempo? Será que Deus não sabia as mais obras, os pecados que eu cometeria? Claro que sabia.
mas ainda assim preparou, antes da fundação do mundo, obras boas para que eu praticasse. Exemplo de Pedro. Será que Deus não sabia que Pedro ia negá-lo 3 vezes? A resposta é sim, claro que sabia. Disse isso para ele. Pedro, não surpreenda. Quando ele falou, Senhor, eu vou à morte com o Senhor, eu morro no seu lugar. Fala, Pedro, tu não sabe de nada, inocente. Antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. Jesus sempre soube que Pedro negaria, mas ainda assim, o chamou como seu discípulo. Jesus sempre soube que Pedro o negaria, mas mesmo assim disse, digo que tu és pedra. E sobre esta pedra, fala sobre o seu evangelho, o próprio Cristo, eu edificarei a minha igreja. Pedro, quando se converter, prega, arrebanha, cuida dos seus irmãos. Jesus morre, ressuscita e pergunta, cadê Pedro? Está pescando. Aparece na praia, vem Pedro nadando. E Jesus diz, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Deus sempre soube que Pedro negaria antes de chamá-lo. Deus sempre soube que Pedro teria mais obras, mas ainda assim preparou também para ele boas obras e o chamou. Observe, não há nada em você que o desqualifique se Deus o chamou. Nunca diga, Senhor, eu tenho problemas, eu tenho crises, eu não sou eloquente, eu tenho ansiedade, eu tenho transtorno. Não diga isso. Diga, Deus, eis-me aqui. Volto a dizer, irmãos, o que Deus quer não é apenas que nós nos abstenhamos do pecado. Deus tem mais do que isso. Será que é o suficiente nós nos abstermos da vida pecaminosa e sentarmos aqui domingo após domingo? Eu digo que não. Mateus 28, vão. Jonas 1:3, levante-se, faça, vão. Pastor, eu não sinto chamada missional em mim. Não é esse o caso para todos, para alguns sim. Mas você pode ser missional na sua casa, no seu trabalho, na sua família, na sua rua, no seu condomínio. Sabe, nesta manhã, Deus nos traz para nós lermos esse texto para dizer que olha, nós não podemos mais perder tempo. E também perder tempo rotulando, evitando pessoas que Jesus deu a vida por elas. Estamos evitando sentar à mesa com pessoas que Jesus fez questão de sentar à mesa com elas. E comer com elas. E contar a sua história. E dizer como Deus arrumou a sua bagunça. O que Deus fez quando você foi rebelde. Eu fui rebelde. Por muitas vezes disse não. Não, Deus. Agora não. Ou você acha que eu desejei estar aqui nesta manhã? Claro que não. Quantas vezes eu entrava aqui nesta manhã, nesta igreja, meu pai pregando, eu voltando de viagem, do meu jeito, com meu cabelo grande, meu brinco. Eu sentava aqui e Deus me mostrava muitas coisas. Dizia, não, Senhor, não é isso que eu quero. Como Jonas. Eu não queria viver em pecado, mas não queria assumir o que Deus tinha para mim. Enquanto isso não acontecia, porque eu achava que, como muitas vezes nós achamos, eu não sou capaz, sou muito novo, ainda é cedo, não estudei o bastante, não falo tão bem. Enquanto não disse sim para o que Deus tinha para mim, eu não experimentei e jamais experimentaria o que eu experimento agora. Eu jamais veria hoje o que eu vejo Deus fazer se eu não tivesse dito sim. Enquanto eu perdi tempo não dizendo sim, eu não experimentei, eu não vi, eu não vivi o que Deus tinha para mim e para que eu vivesse. Paulo diz, irmãos, Deus já preparou obras para nós. Terceira coisa, nesta manhã e última. Você tem outra chance. Deus, no capítulo 1, fala para Jonas, apronte-se, levante e vá a Nínive. Como uma criança imatura e rebelde, que diz não para o que precisa, porque nós precisamos servir a Deus. Nós precisamos fazer a obra do Senhor. Nós precisamos nos engajar nessa missão. E Jonas, como uma criança que diz não até para a coisa que precisa, que é vital para ele, fala não, não vou e foge. Aí Deus dá uma segunda chance, traz de volta à terra firme e fala, agora apronte-se, vá. Nós temos sempre uma segunda chance. O que quer dizer isso, meus irmãos? Que o chamado de Deus para a sua vida, ele continua vigente, ele não caduca. E pastor, tem tanto tempo que um dia Deus falou comigo, e tem 20 anos, já caducou. Meu irmão, o que caduca é o seu nome no Serasa, mas você pensa depois de 5 anos.
Se caduca. Caduca é processo depois de 5 anos, se caduca. Chamado não caduca. Ah, tem muito tempo, pastor, muito tempo. Olha, eu lembro quando era criança, quando era jovem, agora tem meus 50 anos, não caduca. Eu vou te dar um exemplo. Deus chama Moisés por meio de um pequeno arbusto, uma sarça, um matinho que queimava. Aquele mato pegava fogo, só que as folhas não queimavam, não viravam cinza. A Bíblia diz que esse fogo queimava, mas o arbusto não se consumia. Imagina, uma planta que pega fogo e as folhas não secam, não viram cinzas. E aquele fogo ficou ardendo e a sarça não se consumia enquanto Deus chamava Moisés. O que eu entendo é que para cada um de nós, o nosso chamado é como essa sarça que queima, mas não se consome. O fogo de Deus, do seu chamado, usando o exemplo desse arbusto, ele ainda está queimando e o arbusto não vai se consumir. O mato, a planta, o seu chamado não vai parar de queimar. Ele continua queimando. Deus continua chamando. Não caducou o seu chamado. Não caducou o seu propósito. Deus não desistiu e se cansou. Quer saber de uma coisa? Cansei. É muito rebelde. Não, Deus não se cansa. Se Deus tem algo para a sua vida, por mais que você até hoje disse não, por motivo de conforto, medo, problema, preguiça, o seu chamado continua ardendo para você hoje aqui nesta manhã. Até que você diga, sim, Senhor, eu vou colocar a mão nesse arado. Você pode, como Moisés, até hoje está dizendo, Senhor, eu não sei falar bem, já passou o tempo, Senhor, eu sou muito velho, Senhor, eu acabei de matar um cara no Egito lá, não importa. Se o fogo está ardendo, ele vai arder até você dizer sim. Ou até o dia que você passe e perceba que você perdeu todo o tempo que você tinha. Voltando ao versículo 1 e 2. Depois disso, o Senhor falou com Jonas pela segunda vez: apronte-se e vá à cidade de Nínive e transmita a mensagem que eu lhe dei. Para muitos hoje aqui, para uma pessoa aqui sequer hoje é o suficiente. Deus está dizendo mais uma vez: apronte-se, levante-se. Vá em direção àquilo que você já sabe que é o meu propósito para a sua vida, porque todas as coisas vão cooperar para o seu bem se você viver para os propósitos de Deus. Deus pode fazer ainda o impossível através da sua vida, não há desculpas. Moisés, um assassino. Noé, um beberrão. Jonas, um racista. O que Deus não pode fazer através da sua vida, meu irmão? Eu em minha miséria, eu em minha rebeldia por boa parte da minha juventude, eu com as minhas limitações ainda hoje, com as minhas crises ainda hoje, com as minhas insuficiências ainda hoje, eu sei que não é a minha habilidade, mas é a mensagem, é o que Deus pode fazer através da sua vida. Não é a sua idade, jovem ou velho demais. Observe que Jonas anuncia uma mensagem horrível. Vocês vão morrer, talvez com um discurso muito duro. E o texto diz, e eles creram em Deus. Em Deus. Não há nada que Deus não possa fazer, alguém já disse. Não há nada que Deus não possa fazer. Eu discordo. Tem uma coisa que Deus não pode fazer. Ele não pode deixar de ser quem é. Ele não pode mudar. Ele não pode negar os seus atributos. Ele não pode deixar de ser quem disse que é. Ele não pode variar. Ele continua sendo o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Ainda é um Deus bondoso, misericordioso com quem não merece. Ainda é um Deus gracioso com quem não merece. É um Deus que pode usar uma prostituta a um rei. É Deus que pode usar você. É Deus que pode fazer a diferença na sua vida, na sua família, na sua casa. O que eu aprendi é que, na minha história, cada sofrimento, cada dor, cada momento e ponto de escuridão que eu enfrentei e ainda enfrento,
É Deus querendo me acordar e fazer e deixar que eu saiba que Ele tem mais coisa para mim. Quando você passar por um tempo de dor e sofrimento, não se pergunta, por que comigo, por que agora? Mas se pergunte, Deus, qual é a sua intenção com isso? Pode ser Deus sacudindo você, acordando você, para que você viva mais do que tem vivido. Para que você experimente mais do que tem experimentado, se você se lançar nos propósitos de Deus. Sabe, eu entendi que o futuro, o sucesso de uma igreja, não se dá por sua agenda ou por seus eventos. O sucesso e o futuro de uma igreja se dá por pessoas, membros, que dizem sim ao chamado e ao propósito de Deus. Uma igreja cresce, uma igreja evolui, uma igreja se multiplica, não por conta da sua agenda semanal, mas por conta de ter dentro dela cristãos que disseram sim ao chamado de Deus. Mesmo que não seja confortável, mesmo que dê trabalho, observe. Jonas pensou assim, quem sabe, eu vou para Nínive? Esse tipo de gente, que tem essa cultura, que fizeram isso com os meus antepassados, eu não vou. Isso dá muito trabalho, tira o meu conforto, é contra a minha vontade, toma outra direção. O que acontece? Lá ele tem, em rebeldia a Deus, ele tem mais trabalho, tem mais dificuldade, experimenta muito mais problema. Não adianta fugir do chamado de Deus achando que vai te dar trabalho, que vai tirar o seu conforto, porque ir na contramão do que Deus tem para você e preparou antes da fundação do mundo, será muito mais trabalhoso. O preço, o dano, a conta será muito mais alta. Aonde você está nesta manhã, o que Deus tem te chamado e requerido, Deus tem mais para você. Deus tem mais para esta igreja, Deus tem mais para mim, Deus tem mais para nós. Nós estamos falando sobre bênção simplesmente. Deus tem mais coisas para nós experimentarmos, vermos, vivermos. E tudo isso está aonde Deus quer que você esteja. Então diga assim para quem está do seu lado, diga assim, não perca mais tempo. Não perca mais tempo. Cuidado para não dizer não para aquilo que de fato você precisa. Você precisa atender ao chamado e estar no centro da vontade de Deus. Vamos ficar em pé nesta manhã e vamos orar. E eu oro a Deus para que essa chama, esse fogo do seu chamado, que ardia o seu coração, que você acha que se apagou, não se apagou. Não se apagou. Você pode estar de repente distante desse lugar do seu chamado, mas o arbusto continua pegando fogo. O seu chamado não caduca. Ele não foi para a sua juventude e agora na velhice não há mais tempo. Não, sempre há tempo. Deus sempre tem uma segunda chance. Já disseram, alguém já disse, enquanto a vida há esperança, se ainda há ar nos seus pulmões, se você ainda está vivo, Deus ainda tem um propósito na sua vida. Quando Deus me recolher, então direi, bom, meu propósito aqui acabou. Mas se ainda estou aqui, é porque Deus ainda tem um propósito com isso. Não importa o seu problema, não importa a bagunça que é a sua vida, simplesmente diga sim, se lance, você precisa ser útil nas mãos do Senhor. Se engaje, se voluntarie em um ministério, coloque a mão no arado, leve a mensagem a pessoas que ninguém mais levaria. Faça a diferença. Não é a sua habilidade, é a mensagem que está por detrás do mensageiro. Vamos orar. Se você puder, põe a mão no seu coração nesta manhã.